Essa é a última vez que eu vou citar esse assunto aqui no canal, claro, a não ser que role alguma mudança em futuros patch notes envolvendo esse assunto, porque esse vídeo aqui eu vou tentar enviar diretamente para os desenvolvedores e pessoas responsáveis pelo seed. E claro, estamos falando da customização do game. Eu sei, eu já cansei de falar disso aqui no canal, mas recentemente eu tenho recebido cada vez mais mensagens, comentários a respeito da customização. Eu vi até caras como o Bikini Bar seguindo a mesma linha de raciocínio que a gente tem desde o ano passado, e percebi que deveria falar mais uma vez sobre esse assunto, principalmente depois do feedback incrível que vocês me deram nos posts se tratando das miras preferidas de cada um de vocês. No vídeo de hoje, eu vou dar minha opinião aí pros devs de como a gente pode fazer com que o Rainbow Six seja um dos melhores jogos em termos de customização de attachments, e como isso pode impactar muito mais do que você imagina. E bem, eu sou o Henrique, esse aqui é meu canal, e vambora pro vídeo. Bem, para começar, recentemente eu postei algumas fotos aqui na aba Comunidade. Essas fotos possuem todas as variantes das miras 1x que existem dentro do seed, e lá eu perguntei quais dessas eram a preferida de cada um dos inscritos. E o resultado não poderia ser outro, né? Claro que existe uma certa superioridade das miras padrão, tipo holográfica, mas a diversidade de escolhas, cara, foi enorme. Eu vi muita gente falando da holográfica russa, acredite se quiser. Muitas pessoas falaram da Vortex, que é uma maravilha, e o pessoal considera um verdadeiro convite ao prazer a reflex russa, assim como a Micro Red Dot. E claro, não tô me baseando só nisso, né, pelo amor de Deus. No passado já tivemos o Get Flanked falando a respeito, pedindo e até conversando com alguns devs sobre. Recentemente tivemos o Bikini Bar falando sobre esse tema no seu Twitter. E cara, nos fóruns e comunidade por aí, o que mais a gente vê é Concept e outros produtores falando desse assunto de customização. E perceba como isso aqui dita o tom desse tópico. Não se trata de um capricho de meia dúzia de produtores como eu. Estamos falando de algo simples que toda a comunidade quer há muito tempo, tanto que o pessoal fala disso desde 2017 só para ter uma noção, né? E a grande sacada é a seguinte: a maioria dos jogadores querem apenas conforto, algo confiável, entende? Nesse caso aqui, a maioria dos jogadores gostariam de usar apenas sua mira de preferência. E só. Não tem tipo muita profundidade, é algo muito simples de se ver. Imagina como é frustrante para a maior parte da galera ser forçado a usar miras que não gosta, tipo como no caso da G36 Diana. Isso implica diretamente na sua gameplay. Você tem apenas a Red Dot padrão, a Reflex padrão e a holográfica MH1. E eu posso garantir aqui que muita gente não curte essas opções. Ah, então no caso da Diana tem que deletar aquelas miras ou então fazer uma troca? Não, tem gente que gosta ainda. O ideal seria a galera poder escolher dentre todas as 1x diferentes que temos dentro do seed. Assim todo mundo sai ganhando, você agrada todo mundo da forma certa, sacou? A mesma coisa serve para o Maestro em certa medida, com ele temos quase que apenas uma opção viável. A alça da mira fica na frente da Reflex, então basicamente temos apenas a holográfica, uma vez que a Red Dot padrão é preterida na maioria dos casos. Entende como é super limitado? Então a proposta é essa: todas as miras 1x para todos os operadores, sem exceção. Seria muito da hora se pudéssemos testar diversas 1x diferentes. Pensa o tanto de configuração da hora que poderíamos fazer em nossos loadouts. Pensa em uma RX com a Vortex, usar R4C com a Reflex russa, ou quem sabe uma MPX com a Micro Red Dot. Seria insano, mano. Inclusive, eu entendo que em alguns casos algumas miras seriam obstruídas pela mira de ferro, mas faz parte. Isso não é lá um grande problema, uma vez que teremos outras opções, e com o passar do tempo a Ubisoft pode até colocar um trilhozinho ali para resolver qualquer tipo de questão similar, sacou? Então, apesar de parecer algo meio simples, até meio tolo para algumas pessoas, só de você ter a opção de escolher entre qualquer uma que você quiser, pô cara, já seria algo enorme, eu posso garantir isso. Inclusive até ajudaria na retenção do público do game, né? Já que os jogadores vão querer testar diversas coisas diferentes ao mesmo tempo, e pô, isso aqui seria sinistro. Inclusive poderia haver a possibilidade de trocar o retículo também, por que não, né? Afinal, todas as 1x são de nossa preferência. Então, supondo que você gosta do shape de uma holográfica, mas não curte o seu retículo, por exemplo, você pode ir lá e trocar por outro retículo, tudo da sua preferência, sacou? Como um game moderno costuma ser, né? Outra coisa que poderia muito bem alavancar esse aspecto dentro do seed seria a mudança de mentalidade acerca dos cabos e acessórios de muzzle. Eu sei que consideram um cabo angular, por exemplo, um instrumento de balanceamento, mas eu acho meio vago, sabe? Por que eu não posso ter a opção desse cabo no loadout do meu operador, sendo que ao fazer essa escolha eu já estou admitindo de que eu vou ter um prejuízo na hora de controlar recuo, uma vez que eu não vou ter auxílio do cabo vertical para poder me ajudar no recuo. Então é algo que já está balanceado. Inclusive o tempo do ADS desse cabo foi reduzido recentemente. Não seria esse um motivo a mais para que todos os operadores tivessem esse cabo disponível?
Alguns milissegundos de ADS a mais implica tanto assim no balanceamento? Bom, outra coisa que eu venho dizendo há muito tempo, temos o cabo vertical que obviamente ajuda no controle de recuo vertical, mas poderíamos muito bem ter a opção de um novo cabo para controlar o recuo horizontal, sabe? Já pensou nisso? Assim a gente em via de regra teria 3 cabos diferentes, e aí pô, tu sentiu que o X-operador tá com um pouco de recuo acentuado pro lado? Sem caô, você usa o compensador e esse novo cabo para te ajudar. E sim, você já tem o lado negativo de possuir um recuo mais acentuado para cima, né? Já que você fez essa escolha. Então é tudo uma questão de deixar os jogadores na zona de conforto, em um bom sentido, dando a eles inúmeras possibilidades de configurações e poder adaptar o loadout à sua forma de jogo da forma que bem entenderem. Inclusive, poderíamos ter até outras variantes, como cabos híbridos, controlando o recuo horizontal e vertical de uma só vez, só que de uma forma bem mais leve que os cabos específicos de cada recuo. Por exemplo, se o cabo vertical diminui 20% do seu recuo, esse novo cabo híbrido diminuiria meio que, sei lá, uns 8, 7% de cada recuo, um pouquinho pra cima e um pouquinho pro lado. Então aí é depender muito do que tu quer, tipo, tu quer uma parada que vai reduzir o teu recuo pra cima, tu vai usar o vertical. Tu quer reduzir um pouco pra cima e pro lado um pouquinho, mas tipo, não tanto assim, então você usaria o cabo híbrido. Então tipo, é uma parada muito pessoal, tá ligado? Ou até quem sabe um cabo que ajudaria no Hipfire, sei lá, tipo no BF4, tá ligado? Existem inúmeras possibilidades, guys. Detalhe é que a Ubisoft já adicionou cabos diferenciados, pelo menos em estética dentro do game, então por que não pegar esses cabos, dar uma nova função, funções diferentes e disponibilizar para o máximo possível de operadores, sacou? Isso tudo não deixaria a customização do Siege bem mais rica, e aí você não precisa nem comparar com outros jogos tipo World War III, eu sempre vou ter problema em falar o nome desse game. Enfim, a customização nesse jogo é simplesmente fenomenal, é uma das coisas mais sinistras que eu já vi, exatamente tudo você pode customizar, mas beleza, você não precisa nem comparar com um jogo como esse, você pode pegar outros títulos da própria Ubisoft, como Ghost Recon, por exemplo. E eu acho que se o Siege pegar um pouco do elemento desses outros jogos, cara, vai crescer muito, sabe? E para finalizar esse tópico, temos diversos loadouts sem opções de muzzle, como compensadores, freio de boca, cano estendido e até o corta-chamas, cara, muitos loadouts mesmo. Mas quanto a isso, poderíamos ter mais opções, certo? Se você for parar pra ver, algumas LMGs mal possuem opções de muzzle direito, é realmente muito limitado, e isso também acaba limitando o próprio jogador, né? Eu acho que usando essas ferramentas que já existem dentro do game e expandindo bem para todos os operadores, aí sim poderíamos falar de, quem sabe, novas adições. Poderiam introduzir novas miras no futuro, por que não? Como essa Red Dot aí, que é muito famosa no mundo dos games. Poderiam analisar a possibilidade de flashlights, as famosas lanternas. Existe a possibilidade de, quem sabe, tipos diferenciados de carregadores, carregadores reduzidos que aumentam a velocidade do recarregamento e ADS em troca de menos capacidade, e o contrário também existiria, você teria a opção de carregador estendido que te daria mais capacidade em troca de um recarregamento mais lento e um ADS mais lento também. Vai da escolha do cliente. Claro que é muito subjetivo falar isso do nada, talvez o Siege não tenha nem capacidade de portar algo desse tipo, devido claro aos inúmeros embates de balanceamento, mas isso aí é algo a se testar um dia, quem sabe, né? Inclusive vocês comentaram a respeito recentemente do amplificador de zoom, ou magnificador, que na real é um attachment que você usa para aumentar o zoom de uma mira já acoplada. Funciona similar à luneta do Glass, só que obviamente não teria visão termal, né? Essa seria mais uma opção também interessante a se cogitar no futuro, e como vocês podem ver no exemplo do BF4, não seria também aquela coisa absurda, sabe? Uma vez que seu campo de visão reduz bastante também, então eu acho que também teria o seu lado positivo e negativo. Em suma, mesmo não sendo uma questão de imensa prioridade, eu acredito que só o fato de ter as miras 1x liberadas para todos os operadores, poder usar diferentes tipos de cabos e canos, isso já seria um avanço imenso. No caso do retículo das miras eu até entenderia se não viesse de fato, porque tipo assim, cada mira seria mais única, né? Então eu até entendo. E outra coisa que, assim, não é muito tópico desse vídeo, mas eu particularmente gostaria que todas as miras com zoom fossem disponibilizadas exclusivamente nas primárias do ataque. Eu acho que nem sempre aquela regra de quanto mais zoom melhor funciona, visto que a maior parte da galera prefere a mira 1.5, né? Então a gente vai ficar sempre voltando para a questão do conforto e particularidade de cada um, que na real é o que realmente importa para nós jogadores. Mas enfim.
Eu espero de coração que vocês da Ubisoft possam dar uma atenção a mais para esse tópico. Claro, eu entendo que há maiores problemas, entendo as cobranças de resultado dentro de uma empresa, também entendo que possam haver problemas ao longo do caminho, né? Normal. Afinal, eu também tenho familiaridade com programação e sistemas, mas aqui é mais um pedido de fã e também representando a rapaziada que me dá essa oportunidade de poder falar por eles, né? Espero mesmo que o game evolua nesse sentido. Afinal, um game com tantos altos e baixos, poder sobreviver depois de 7 anos, pô, tu tem que respeitar, né? Algo a mais esse jogo tem. E bem, rapaziada, eu juro que esse aqui foi o último vídeo em que eu falo de miras 1x, de customização, essas coisas. Claro, a não ser que brote alguma outra bomba no meio do ano, mas eu juro que essa aqui é a última vez. Mas, enfim, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero muito saber a opinião de vocês, se vocês concordam com as coisas que eu disse nesse vídeo. Na real, muito do que eu falei foram sugestões de vocês, né? Então manda aí, manda a letra nos comentários pra gente poder interagir. E não se esqueça, se gostou muito do vídeo, dá aquele like pra gente, ajuda muito o canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos e ative o sininho, tá bom? Agradeço de coração a presença e a audiência dos senhores, é sempre uma honra estar aqui com vocês. E pô, na real esse aqui é mais um vídeo meu demonstrando que o que vocês mandam pra mim, os seus comentários, suas mensagens, eu levo pra frente. E vocês podem ter certeza que comigo, meu irmão, não tem caô, tamo junto, rapaziada. Muito obrigado mesmo, e como sempre, eu desejo tudo de bom pros senhores, quanto mais frango à parmegiana possível. Au revoir!